Boa noite, mulheres. Sejam bem-vindas para mais um episódio Entre Amigas do nosso podcast querido. E esse mês estamos com um tema muito especial sobre valorização da vida. Meu nome é Manu. Eu sou a Milene Nader e hoje nós temos uma convidada super especial, Fabiana Nascimento, a nossa querida amiga que é psicóloga, é professora aqui na Faculdade Cidade Viva, também é líder da Rede Entre Amigas lá na Capela, né? Líder de onda da Rede de Mulheres. E hoje a gente vai estar aqui para falar, como a Manu já disse, de um assunto super especial que é a valorização da vida. Isso. Eu aqui no meio de duas psicólogas, vocês imaginam como é que vai ser, né? Mas estamos aí. Fabi, querida, por favor, se apresente para as mulheres, fale um pouquinho mais de você, quem você é, diz aí um pouquinho para elas te conhecerem. Muito obrigada, primeiro, pelo convite, né? Estou muito feliz em fazer parte desse podcast com mulheres tão preciosas e especiais para uma rede tão querida. Então, vamos conversar, né? Um assunto muito importante e necessário para os nossos dias, não que sejam para os dias de hoje, mas para as nossas vidas, né? E, bom, eu sou Fabiana, sou psicóloga, né? Sou casada com Marcol, conhecido na nossa igreja. Servimos lá na Capela e lá nós fazemos um trabalho, eu com as mulheres, ele com os homens, dando suporte ao apóstolo Pedro. E temos 2 filhos, João Pedro e Mariana. E atuo aqui como psicóloga, professora na Faculdade Internacional Cidade Viva, e também no meu consultório. Fabi, é um prazer ter você com a gente. Já tô íntima, né, Fabi? Que privilégio, já tô assim, né? Fabi. Fabi para os íntimos. É Fabi? Qual é o teu Fabi. apelido? É Fabi, Bia. Bia, não é? Tem Bia para os mais íntimos, não é assim? Muitos apelidos. Prazer mesmo, imenso ter você com a gente. Obrigada por ter aceitado o convite. A gente sabe que no dia a dia, em meio a tantas atribuições que você tem, você ter tirado esse tempinho para estar aqui é muito precioso. E antes de a gente entrar no assunto, eu já quero dar as boas-vindas para as nossas queridas companheiras, né, de trabalho que estão sempre aqui com a gente assistindo, não é? Mulheres lindas. Nós queremos agradecer a tua presença. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigada por esse momento. Obrigada por ter dedicado essa oportunidade de estar aqui. Pode ter certeza que vai ser extremamente válido. Aqui embaixo você tem um botãozinho de curtir. Curte, por favor. Ajuda a gente a espalhar mais para outras pessoas também esse assunto que é tão importante. Compartilhe. Clica no botãozinho de compartilhar. Se você ainda não segue, não se inscreveu no canal, se inscreva. Clique aqui, se inscreva no canal. Siga a gente para que você receba sempre as nossas transmissões, né? Sempre às segundas-feiras, e que você possa ser muito abençoada. Caso você fique com alguma dúvida ou queira comentar alguma coisa durante a nossa conversa, você pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder vocês, não tenha dúvida, tá bom? Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. E Manu, vamos lá? Fala um pouquinho sobre o que vamos falar hoje, você que está aí afiada já. Será? Eu acho. Vamos lá, né? Então, Fabi, que bênção recebê-la aqui nessa noite tão especial. E você sabe que nós somos de uma comunidade de fé que agrega, né, que junta, une a ciência, que reconhece, né, que existem doenças que são psicológicas, doenças emocionais. E as mulheres que nos acompanham, elas já sabem, né, que a Rede Entre Amigas fala muito sobre isso. A Rede Entre Amigas realmente se preocupa com a saúde da mulher. No último podcast que nós tivemos com a Gabi Pires, nós falamos um pouco sobre depressão, ansiedade, mais na juventude. E agora a gente quer ter um papo com as mulheres, né? Um papo mais maduro, da mulher, né, nordestina, de toda a nossa comunidade. E que tem problemas também, né? Somos cristãs e ser cristão não nos exime de passarmos por tristezas, por dificuldades, mas o Senhor, Ele ressignifica e faz novas todas as coisas. E aí a gente quer receber hoje, né? O que será que o Fabi tem para nos passar, né? Vamos começar sobre esse então, tema. Talvez, como está a mulher nos dias de hoje? Sobrecarregada. Sobrecarregada. O que mais? O que é que a gente pode pensar? Seja lá qual for a mulher. Você fala da mulher nordestina, mas vamos pensar na mulher hoje. Todo isso. A mulher, como é que a mulher está hoje? Ela está sobrecarregada, como eu já falei, aquela correria viciosa, aquele lugar que muitas não queriam estar, mas precisam estar. Se sentindo cansadas, né? Que inclui, está dentro dos sobrecarregadas.
e muitas vezes frustradas. Eu vejo muito isso, muitas mulheres frustradas. Talvez porque, e aí nem quero responder isso, mas do pouco do que a gente vê no dia a dia aí, frustradas justamente por conta dessa sobrecarga, desse tanto de coisa para fazer, que às vezes a mulher gostaria mais de ter aquele papel dela mesmo, né? Talvez pela inversão de papéis. Não sei se estou falando besteira ou não, mas de repente a inversão de papéis, o fato da mulher ter assumido muitas responsabilidades, ter 2, 3 turnos de trabalho tantas vezes, isso esgota, cansa, né? Muitas vezes sozinha, cuidando de filhos sozinha, tem sido cansativo. A gente tem conversado muito com as mulheres na rede, fora da rede, e a gente vê essa demanda, né? Quando a gente senta para ouvir exatamente essa narrativa que vem delas, o conteúdo é esse. Certa exato. vez ouvi de uma mulher assim, meu marido disse assim, professora, inventou, dê conta. Agora Você não aguente. inventou de fazer uma faculdade, agora dê conta. Eu não vou lhe ajudar em absolutamente nada. Eu não estou falando especificamente para essa mulher, mas existe uma corrida, muitas vezes incessante, na mulher de dar certo. Eu tenho que dar certo. É verdade. No que for, na profissão, na minha casa, como esposa, como mãe, né, como, enfim, uma filha, eu preciso dar certo. É uma necessidade mesmo que quando a gente para pensar um pouco, há uma distorção da verdadeira identidade. E eu nem vou para o projeto da criação agora, mas eu vou para o meio da história, porque a gente sabe que ao longo da história nós temos, nos tempos históricos, né, idade antiga, idade média, idade moderna, até a contemporaneidade e como as coisas foram acontecendo. No repertório dessa história, existiu um filósofo que incendiou a humanidade com uma frase: penso, logo existo. E qual o problema dessa frase, Fabiana? O problema dessa frase é que nós temos nos tornado refém dos nossos pensamentos. Nós não somos aquilo que pensamos sobre nós. Nós somos aquilo que a Bíblia fala quem somos. Que essência é essa? Essa é uma essência moral. A gente chama isso de uma antropologia autêntica, uma antropologia moral autêntica, algo que me norteia, me direciona, e eu preciso aprender nos tempos atuais de modernidade, de pedir para um aparelho acende e apaga a luz, com a pop da Alexa que sai trabalhando também dentro de casa. Apesar de estar nesses tempos modernos, eu precisar entender o meu papel enquanto mulher. Que apesar das situações que eu experimento, eu preciso voltar. Agora, vamos pensar um pouco sobre isso, já entrando na discussão sobre saúde mental. Nós vivemos um tempo que é um tempo de restauração. A narrativa da queda, lá no Éden, é uma narrativa que traz uma história de uma mulher que se deixou levar por uma serpente e que a palavra proferida, veja, certamente, incutindo o quê? Dúvida. Certamente não morrerás. E esse certamente não morrerás e traz uma gratificação, que hoje é um grande problema na atualidade, é a gente viver sobre gratificações. Sim. Então, você vai saber igual a ele sabe. Então, coma, que você vai conhecer como ele conhece. E a partir daí, cai sobre a vida de Adão e Eva a vergonha e a culpa. Eles se escondem. E no repertório mesmo psíquico de entender sobre o que é vergonha e o que é culpa, eu entendo dentro das psicopatologias como sendo a grande base para toda a disseminação de sofrimento na humanidade. Porque o Senhor mesmo diz, no mesmo capítulo, você vai sofrer. Se a gente fosse abrir Gênesis agora, a gente ia para as palavras pontuais em que você vai sofrer com isso, você vai sofrer com parto, você vai sofrer com isso. Então, o sofrimento faz parte do processo para a restauração. O ponto está aí. Aí, vamos lá. Quando a gente avança um pouco para entender toda essa história da mulher, né, na humanidade, a gente vem para um mundo onde o mundo vem com gratificações.
Então, talvez para mim faça muito sentido eu ser gratificada com o escalonamento na empresa que eu trabalho. Eu preciso ser, como é aquela palavrinha que dizem na empresa? Reconhecida. Que Não, você não sai é. de um setor para outro. Promovida. Promovida. Ah. Olha a palavra, promovida. Uhum. Sim. É como se a vida, ela tivesse que ter algo que sempre impulsionasse para ela Gente, ser. eu sou apaixonada por essa mulher. Vai, respira. Ai, meu Deus do céu, eu como eu voltar, tenho vamos coisa para voltar. aprender nessa vida. Anota aí, mulher. E aí, quando a gente pensa assim, promovida aqui, eu preciso ser promovida aqui a ser uma mãe excelente, eu preciso promovida a ser uma esposa excelente, eu preciso promovida a ser uma filha excelente. Eu preciso desse escalonamento para dizer, a minha vida tá dando certo. E quando isso não vem? Então, o meu pensamento, que já está acostumado a um repertório de que eu só sou feliz se eu tenho algo... Na medida porque- do sucesso. do sucesso e da felicidade. É como se a felicidade fosse ter. Então, ter essa promoção, ter o carro. Ah, é uma mulher que trabalha, poxa, eu tenho que ter meu carro. Porque o carro é aquela coisa, né? Fabiana, o carro não faz sentido para mim. Tudo bem. Mas assim, se a gente parar para pensar nos parques de diversão de antigamente, que não tinha aqueles brinquedos extraordinários, eram filas quilométricas para o carro de bate-bate. E para o carro de bate-bate, cada um queria dirigir o seu. Porque é aquela sensação de quê? De liberdade, de autonomia. Eu estou conduzindo automovimento, minha própria vida. Eu sou dona de mim mesma. Controle, né? Que é essa distorção também que vem. Não gosto da forma como se fala a palavra empoderamento feminino. Porque aí traz essa ideia de que você pode, você é capaz, e as mulheres estão aí O poder vem totalmente de dentro de si mesma. fragilizadas, porque esse poder não vem dessa forma, Exato. né? Então, vamos lá, voltar. Então, aí eu quero meu carro, eu quero minha casa. Aí, na minha casa, eu quero ter tal coisa. Não, eu quero ter a bolsa X. A bolsa vai me definir que eu sou uma mulher. De sucesso. Assim, de sucesso. Imagina eu com meu bebê no colo, assim, descendo o elevador, com aquela bolsa, aquele tênis, aquela calça jeans. Então, eu sou uma mulher de sucesso. Aquele celular. Aquele celular, perfeito. Porque eu sou definida pelo que a sociedade oferta. O meu valor, né? Como essa promoção. Então, o que é gratificante, o que gratifica. E aí a gente começa a perceber que o repertório da existência é um repertório todo movido, todo direcionado para eu ser gratificada, para eu ter uma resposta. Então, começam a surgir as frustrações. Sim. Então, quando as frustrações elas começam a surgir, vem com esse repertório de pensamento. Eu não sou capaz, eu não fui suficiente. Né? A grande realmente escalonagem da nossa vida é a gente direcionar os nossos pensamentos e enquadrá-lo no seu verdadeiro lugar. Porque a inclinação do nosso cérebro, a inclinação dos nossos neurônios, que são os neurônios, vamos pensar aqui nos neurônios responsáveis pela memória, é pegar todas as situações que você já viveu, capturar com situações que você almeja viver e você fica percebendo que entre o que você vive e o que você quer viver tem um abismo, então eu deprimo. Eu não alcanço esse outro lado, sabe? Fabi, e não sei se você concorda, mas a mesma sociedade que prega o empoderamento é a mesma sociedade que vai te cobrar essa falta de sucesso, né? Sim. Essa falta de gratificação, essa falta de promoção. E são nesses momentos que a mulher se sente mais incapaz, porque ela não dá conta. Se torna uma autocobrança. Né? A mulher se cobra por não ter alcançado aquilo, porque a sociedade cobra e ela se cobra. Porque, assim, o discurso do empoderamento, ele é muito bonito, né? Assim, para quem não conhece a palavra de Deus, ele é muito bonito. Porque ele dá poder ele torna a pessoa especial, né? Ele torna o comum em especial. E todo mundo quer ser especial. Mas existe um custo, né? Existe um custo que é seu, é interno. Que você vai ter que se desdobrar para ser reconhecida, né? O empoderamento não vem assim, eu te dou o empoderamento e você vai ter tudo igual a fada madrinha da Cinderela. E o que tem em contrapartida, mulheres totalmente
desfalecidas, como você disse, sobrecarregadas. Por quê? Porque elas não são retroalimentadas com o que é essencial, com o que é verdadeiro. Então, elas terminam ali deprimindo. Superficiais, né? E é importante, né, Manu, você é psicóloga também, e a gente aqui não está generalizando casos clínicos, a gente está falando aqui de muitas mulheres que muitas vezes estão no repertório de sofrimento, de ansiedade e de depressão por não enxergar o essencial da existência nessa verdade de quem nós somos, o que Efésios diz quem nós somos, né, ali no primeiro capítulo. Porém, a gente entende que muitas mulheres conseguem experimentar um sofrimento de ansiedade e depressão, mesmo sofrendo, mas que de forma aliviada por estar se retroalimentando nessa posição de saber quem elas são em Cristo. Porque mulheres cristãs podem adoecer de ansiedade. Com certeza. Podem adoecer de depressão. O grande sentido está em elas compreenderem o posicionamento delas ao entenderem que estão atravessando isso e com o Senhor conduzindo é muito menos custoso. Como é importante entender, isso é uma coisa, a gente traz muito isso à tona e você traz de uma forma tão bela essa questão da identidade. Se eu não sei quem eu sou, eu não consigo ter nada adequadamente, eu não consigo fazer, eu não me sinto merecedora de nada, porque eu não consigo entender realmente quem eu sou. E isso é algo que a gente vê as mulheres, eu não vejo muitas vezes mulheres falando para mim, quando busca aconselhamento até mesmo e tudo, eu não sei quem eu sou, eu não entendo minha identidade, elas não usam o termo identidade porque elas não conhecem, né? Mas elas falam, eu não consigo entender quem eu sou, eu não sei o meu propósito, eu não sei para que eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui, né? E essa busca desse sentido, ela só faz sentido, só tem sentido se eu sei quem eu sou. Você não tem sentido em buscar algo. E aí se perde isso, essa falta de propósito, essa falta de saber quem ela é, não permite que ela ande. Por isso que a gente idolatra coisas. Eu sou reconhecida na rede como aquela que faz a mesa posta. A minha identidade está ligada a como eu sirvo as minhas irmãs na minha casa e como eu coloco a mesa. Não, eu sou reconhecida por aquela que faz tal coisa. Não, eu sou reconhecida, ou seja, eu sempre estou buscando também, aí eu falo para nós cristãs, mulheres que estão buscando reconhecimento de outras mulheres por pura necessidade, fragilidade. E o que é isso, Fabiana? O abstrato divino, às vezes, é inacessível. Por isso que, para alguns, adorar santos, adorar coisas, fazer rituais é mais concreto. É mais fácil. Então, quando a gente chega... Tá pensando que é fácil ser crente, protestante? A pessoa não bebe mais, a pessoa não fuma mais, a pessoa... Ou seja, a pessoa vai ela começar... não é mais legal, né? Vai começar uma instância de adoração de algo que ele... Não é que ele é abstrato, ele é real dentro de você. Só que você tem que aprender a experimentar. Se eu sou distraída com as coisas desse mundo, vai ser muito mais difícil eu chegar nessa abstração, desse lugar de adoração. Como é que a gente consegue isso? Veja que precioso. A gente consegue isso. A gratidão, o perdão, a gente alcança. Eu vou falar um pouco aqui de esperança. A essência da esperança, a gente só alcança com humildade. Outra virtude. Como é que isso acontece, Fabiana? Acontece da seguinte forma. Olha como é simples e complexo ao mesmo tempo. A esperança vamos lá, eu sou uma mãe de 2 crianças, uma adolescente de 12 anos e uma garotinha de 8 anos, né? Então, nessa estrutura, eu começo a sonhar, a esperá-los, assim, faculdade, casar. Expectativas. E isso traz uma prospecção. Existe uma área no nosso cérebro, memória prospectiva, que faz essa projeção para o futuro. E isso me enche de esperança, sabendo que hoje os dias são difíceis. Eu atravesso, às vezes, situações, mas lá na frente eu sei que a natureza física vai fazer com que eles evoluam, se desenvolvam. Cada ano é uma idade. Então, isso não parece lógico? A verdadeira esperança não é essa. Porque
senão a gente viveria assim, esperando, peraí, vai melhorar. E você continua com compulsão por compras. E não vai melhorar. O cartão continua vindo alto. Tem uma coisa aqui que ela está faltando. Aí quem é que entra no processo prejudicando tudo? O pensamento. Então eu começo a pensar, não, mas meu marido, ele é tão ausente comigo. Agora as compras estão na palma da mão, né? Eu entro no aplicativo, nossa, esse café tá na promoção, o café tá caríssimo. Vou comprar esse café. Nem que seja um café para casa, mas tá naquele repertório repetitivo. O vício da recompensa. Repetitivo de se autogratificar. Por quê? Porque eu sou sozinha. Meu marido tá lá no quarto. Estou triste. Mas eu estou vazia. Eu acho que essa é a palavra. E quem é que está me regendo? Os pensamentos. Mas os pensamentos desordenados. Pensamentos cheios de emoção. Então, o que é que para a psicologia positiva a gente consegue mudar esse repertório? Com outro pensamento? Não, com uma ação. Por isso que orar, ação, ela não é uma atitude só de você falar com o nosso Senhor. Contemplativa, reflexiva. Ela é uma atitude. Porque por trás disso existe a obediência. Então, eu preciso melhorar. E a espera. Eu preciso quebrar essas barreiras e preciso chegar lá no meu marido e acessá-lo de alguma forma. E preciso fazer alguma coisa para restaurar a comunicação no meu casamento, que está ruim. Da mesma forma, eu faço isso no meu trabalho. Se eu percebo que alguma coisa está prejudicando, eu faço isso na minha família, no meu dia a dia, porque eu preciso sair do pensamento que cai naquele lugar, penso logo existe, ou seja, meu pensamento começa a definir quem eu sou. Repertório de neurônios vai sempre para o negativo, então eu vou sempre estar indo para o negativo, e eu preciso quebrar esse ciclo vicioso do nosso cérebro tendo uma atitude. E qual é a principal de todas as atitudes? A humildade. Então, eu quebro indo. Eu quebro orando por aquela pessoa que me maltrata. Eu quebro fazendo algo que é especial demais, que está na humildade. Então, dessa forma, a gente começa a ver mudança no nosso cérebro. E aí, a gente começa a experimentar. Eu costumo dizer assim, que é uma reconfiguração dos nossos neurônios. Porque muitos neurônios da gente morrem, ok. Mas muitos neurônios da gente estão adormecidos. E eles precisam ser ressuscitados. Então, é a atitude da humildade que retroalimenta esses neurônios e começa a dar outras respostas. E uma nova atitude, né? Isso. Muito bem. Olha aí. Importante, né? Importante demais. Estou ouvindo você falando e lembrando de uma conversa ontem, quando uma mulher, no momento de conversa mesmo, ela começou a reclamar de outra pessoa, porque a reclamação é algo que é muito comum, a murmuração, né? Dentro da fofoca ali, né? É muito comum. E eu fiquei olhando e pensando, né? Eu fico, nesses momentos eu fico no meu pensamento, Senhor, o que eu falo? Senhor, o que eu falo? Eu fico assim, né? E até porque sou uma pessoa que gosto de falar, né? Acho que muitas mulheres gostam, Imagina. né? Mas eu também não quero ser aquela pessoa que é impulsiva, que fala por falar, né? Então, busco do Senhor o que falar, como falar da forma correta. E aí, a gente conseguiu sair olhando por um outro lado. Tá, o que eu posso fazer para que isso mude? Para que isso seja diferente, né? Tá, ok, você não gostou da atitude dela, mas você tentou olhar pelo outro lado, porque ela teve essa atitude. O que houve? Quando é que você vai orar por essa pessoa? Né? Assim como o Jó, ele teve tudo restaurado quando ele orou pelos amigos, né? E você falou da humildade, uma atitude de oração. Eu acho que essa atitude é a mais importante, quando realmente eu oro por aquele que eu julgo que está me ferindo, porque ele também tem a visão dele. A minha visão, se eu e Manu temos alguma controvérsia, alguma barreira, a Fabiana vai nos ouvir. Muitas vezes as duas têm razão, mas as duas têm a sua razão, né? E nem sempre aquela a gente tem que conseguir trazer isso. E qual é a verdade no meio disso, né? E aí sim, trazer a questão do orado, buscar do Senhor, trazer humildade, isso é muito importante. A gente vê nesse mundo de hoje, como a Fabiana falou bem do empoderamento, todo mundo quer ter razão.
Não, por exemplo, eu tenho razão. Você não acha que eu tenho razão? Eu não sei se vocês escutam muito isso. Não, acho que é só... Sim, né? Não, com certeza. É muito comum isso, né? Sim. Não, você não acha que eu tenho razão? Olha só, aconteceu isso e assim. E eu, Não, você ok, tá certa. Você ok. tá certa. Você tem a sua razão, mas e aí? Sim. Né? Então, nós precisamos ter realmente esse olhar, esse cuidado, até porque nós estamos num mundo muito... Nós conversávamos até no off antes aqui, nesse mundo muito fluido, Sim. onde tudo hoje é bullying, onde tudo hoje me maltrata, me magoa, eu me sinto mal, e ninguém me ama e tal. E, na verdade, eu preciso olhar para o Senhor, entender quem eu sou em Deus, e aí sim eu começar a buscar, porque quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu me aproximo da identidade que Ele tem para mim, mais eu consigo olhar para as outras pessoas com o mesmo amor, entender que você é imagem e semelhança de Deus, assim como eu também sou. Não sou só eu que sou imagem e semelhança de Deus. Nisso, né? Exatamente, todos nós temos os atributos de Deus na nossa essência. Isso é muito importante e isso nos leva a olhar para a vida com mais sentido, a querer viver, a olhar para um futuro e dizer, poxa, eu tô aqui para quê? Né? Eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter algo. E a essência da esperança é crucificação e vida. Ou Perfeito. seja, a minha vida, ela existe por causa da crucificação. E a gente está conversando aqui para mulheres que entendem isso. Né? Talvez algumas mulheres não entendam que o que eu vou dizer agora, que Jesus Cristo cura todas as nossas dores. Glória a Deus, Ponto. cura. Ele cura as nossas dores. Verdade. E essa crucificação, ela tem uma ação curativa. Por quê? Porque ela tem uma ação sobre a minha vida e eu vivo com um propósito, a existência, o fato de ter existido isso na nossa vida. O grande problema também que a gente enfrenta é que a vida, ela é convidativa demais para a gente se envolver e se apaixonar por ela. Isso. Às vezes eu costumo dizer assim, né? Algumas mulheres dizem assim, eu acordo e faço minha devocional. Para algumas mulheres isso não funciona. Não faz sentido. Talvez elas precisam levantar, tirar a carne do freezer, precisa colocar o cuscuz no fogo para chamar os meninos para o café da manhã. Eu sou essa. Precisa Eu preciso já ligar fazer a umas máquina. coisas para depois eu sentar à mesa Liga a e máquina, agora já eu vou está fazer batendo lá devocional. roupa. E aí tudo já está funcionando para todo mundo. Quando levantar a vida deles também funcionarem, você tranquilamente não ter os pensamentos intrusivos. Exato. A carne não saiu, não tirou, não fez tal coisa. Então você... Pronto, depois que você encaminhou tudo, sim, agora vai ser o meu tempo de qualidade. momento. Porque do que adianta eu dizer, não, primeira coisa que eu faço é fazer meu devocional. E ficam os pensamentos intrusivos acusando você de um tanto de coisa que ficou em aberto. Que na verdade daí não é um devocional, né? Porque você não conseguiu ter devoção alguma. Não. Você estava ali no só um automático. protocolo. Exatamente. É só um protocolo para dizer que a primeira coisa que eu faço. Então, isso também reflete em tudo na vida da gente, né? Então, eu trabalho, a gente trabalha todo mês, recebe o salário, a gente paga as contas, porque o condomínio, porque a luz, porque a feira, porque as coisas. São então, tantas coisas. É a vida é esse repertório. E eu posso continuar vivendo, e posso viajar, posso trocar de carro, posso comprar o celular também, posso. Tudo dentro das possibilidades. Mas como você vive, a essência da sua alma é inclinada para um sentido nele. É outra coisa, né? É totalmente diferente de quando a gente fica refém e quando a gente olha para a própria existência. Você falou da reclamação. Tem muitas mulheres que já passearam pelo consultório, porque eu não gosto de falar da minha realidade hoje para as minhas pacientes que podem assistir não acharem que eu estou falando delas, né? Uma questão de ética e cuidado, Claro. enfim. Mas tem muitas mulheres que, tipo assim, tem horas que dizem assim, parece que você não sabe que o meu sofrimento é muito maior. Meu sofrimento é muito maior. E aí eu posso dizer aqui tranquilamente, tem muitas mulheres que fazem do seu sofrimento um amuleto, sua identidade é o seu sofrimento. Coitadinha de mim. E eu adoro essa minha posição de sofrimento. E eu me rendo a essa minha posição de sofrimento. Porque ninguém tem um marido como eu tenho, meu marido. Ninguém passa pelo que eu passo. Passa como eu passo com o meu filho. Não tem uma mulher aqui nessa rede que passa pelo que eu passo. Então ela pega esse sofrimento e ela coloca esse sofrimento
num pedestal e adora esse sofrimento. E ela se rende a esse sofrimento, porque esse sofrimento faz parte da vida dela. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente termina idolatrando isso. As nossas dores, né? A gente precisa aprender, e eu não gosto de falar um pouco de mim, mas eu vou falar uma coisa que eu faço. Eu digo assim, Senhor, que eu passe por situações difíceis para que eu seja aprimorada no Senhor. Então, eu tô nessa agora, ultimamente, né, de conversar com o Senhor sobre a humildade. E eu tenho sido provada em situações assim, sabe? Amém. Projetos que eu intencionei, que eu me dediquei, que eu fiz, que eu investi e de repente ser totalmente desconsiderado. E aí no Senhor você dizer assim, tudo bem, Senhor. Tudo bem, eu preciso humildemente me submeter a essa situação que aconteceu. E eu preciso me submeter no Senhor a isso, não porque eu quero falar sobre isso, mas porque eu quero que o Senhor me reconheça nesse lugar e que o inimigo da minha alma, que também me reconheça como autoridade com isso, que eu quero crescer espiritualmente. Amém. Então, são essas coisas que precisam fazer sentido para a gente. E a gente precisa estar aí atenta, porque provações vão surgir quando a gente se pede ao Senhor, né? Isso. E quando Milene fala sobre murmuração, reclamação, me vem algo muito forte sobre contentamento. E, assim, se nós vivêssemos, né, contente em toda e qualquer circunstância, muitas das nossas dores não iriam existir. Então, assim, nós estamos descontentes pela vida, estamos descontentes pelo trabalho, estamos descontentes pela moradia, e tudo isso foi provisão do Senhor na nossa vida. E tudo isso é provisão, né, do Senhor na nossa vida. E assim, eu costumo falar, né? Às vezes a gente vai ter um momento de compartilhar, um momento de cada um vai ali contar a sua dor e vai pedir oração, mas parece assim uma licença para a murmuração e é aquela competição de quem sofre mais, né? Que tem a ver com isso que você falou sobre a idolatria do sofrimento. Não, mas eu estou passando por isso. Não, mas eu estou passando por tal coisa. O meu, vocês nem imaginam o que eu estou passando. É aquela história. Menino, eu tenho uma úlcera. Aí outra pergunta, a sua dói? Nossa. É mais ou menos assim, não é? Isso, então assim, nós temos tido uma cultura de que o sofrer é algo que é comum, sim, e é comum a todos, mas assim, quem sofre mais é aquele que vai chegar na frente, ou então é aquele que demanda mais atenção, é aquele que o grupo vai orar mais, é aquele que o grupo vai ajudar mais, porque é a pessoa que precisa mais. E assim, o contentamento, né, do Senhor, no Senhor, ele vem para nos falar sobre isso, né, para dizer que assim, sejamos gratos, né, sejamos gratos. E ser contente e ser grato não significa que a gente tem que estagnar a nossa vida, mas a gente tem como frutificar naquele lugar que o Senhor colocou, naquela situação que o Senhor nos colocou, naquele trabalho que o Senhor nos colocou. E assim, eu estou falando esse assunto porque esse ano eu li o livro Contentamento, que é bem conhecido, tem na livraria Sementes, inclusive. E assim, como a gente se perde na questão da murmuração, né? Como é fácil você, assim, cair de você tá aqui caminhando com o Senhor, aí de repente você faz, mas Senhor, mas se eu tivesse tal coisa, mas se eu estivesse em tal lugar, se eu estivesse fazendo tal coisa, eu seria mais feliz. E aí vem o Senhor e diz assim, não, o seu contentamento e a sua glória, a sua graça está em mim, né? E a gente esquece, e assim, Paulo, ele fala muito sobre isso, né? Sobre estar contente em toda e qualquer situação. Gente, é muito fácil a gente esquecer disso. É muito fácil, porque assim, mesmo eu lendo o livro e lembrando ali em 11 capítulos o que é o contentamento, volta e meia aconteciam situações que eu caía na falta de contentamento. E aí eu dizia, Senhor, lembrei, tá bom, Senhor, lembrei.
Porque é isso, né? A gente sabe muito da teoria, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas assim, a gente cai porque é muito sutil. É muito fácil a gente murmurar. Aí você doutrina o seu pensamento, cérebro, né? fazendo uma ação. Exatamente. Eita, Senhor, é mesmo. Aí você automaticamente vai entender que, para além de você reconhecer no pensamento, você precisa pensar numa ação. Uma ação. Então, Uma intervenção, né? O que é que o professor Seligman, que foi o grande instrutor, digamos assim, idealizador, né, da psicologia positiva, que não tem nada a ver de ser positivista, né, nesse sentido de chancelar algo, mas no sentido de trazer a psicologia das virtudes. Teve um evento recente em Vancouver e ele trouxe que o grande florescer humano vai acontecer em 2051. Aí a gente se questiona, por que em 2051? O que é o florescer humano? O florescer humano é esse reconhecimento da minha essência, do que eu preciso ter como gratidão, porque um dos trabalhos principais da psicologia positiva é com a felicidade. Sim. Só que não é essa felicidade que eu sou feliz com o que eu tenho. Eu sou feliz, eles não trazem de forma assim... material. Não, pura, a Bíblia, como nós sim. trazemos, mas ela traz essa esperança que não é esperança na expectativa que eu tenho de melhorar, mas é uma esperança que eu preciso construir, mesmo que as coisas não dão certo, através dessa atitude. Eu preciso melhorar, é um autoaperfeiçoamento. E isso vai se dar por quê, Fabiana? Devido à escalonagem de pesquisas e estudos que a gente vai encontrando no mundo hoje, como está crescendo e como isso vai ser disseminado. É tanto que eu posso falar do evento da faculdade. Claro. A gente está trazendo agora, né, para 3 e 4 de outubro, o professor Cone, que ele é uma sumidade, uma autoridade no mundo em pesquisa acadêmica, metodológica de saúde integral e espiritualidade. Então, assim, a gente vê na história que onde tem uma ruptura, onde na Idade Moderna não se separa físico de alma, chega o professor Cone e se você procurar e traz essa integralidade e começa a fazer estudos numa escalonagem de artigos e publicações. Então, a gente vai estar com ele aqui presencialmente. E ele vai trazer uma palestra sobre esperança. Então, o que o professor está fazendo, o que a gente da Faculdade Cidade Viva está intencionando fazer. Então, são sementinhas que estão sendo plantadas, vão ser semeadas, e daqui para esses meninos estarem, né, com 26 anos, quem está nascendo agora, ou os nossos que já nasceram, como eles vão ouvir, como eles vão ser disciplinados por nós mães, há uma probabilidade de eles serem mais satisfeitos em Cristo, por quem eles são na vida dele, não pelo que dizem. Porque quando a Manu fala ali sobre no contentamento, eu tô chateada porque eu tenho um padrão. E muitas vezes o padrão tá aqui na palma da minha mão, que não é real. É um marido que não existe, são filhos que não existem, é uma profissão que não existe, é uma performance de alguém que tá ali na rede, que tá falando que não existe, né? E que a gente usa um padrão não real pra gente, né? Poucas pessoas sabem, e eu vou revelar. Revela, Eita, vai. Deus. Ela é uma mãe homeschooling, gente. Verdade. Vocês acreditam nisso? Olha, além de tudo que E já olha como ela é faz, bela. olha isso. Olha como ela é bela e ela consegue ali administrar tudo juntamente com o esposo dela. Mas ela que vai contar essa história. Ai, eu admiro isso, viu? Eu acho lindo, de verdade. Papai, Assim, meninas, vocês sabiam que assim, no início eu não me sentia nada, nem me sinto capaz, né? Porque é desafiador. Eu costumo dizer que não é uma relação romântica. Não é. Você tá ali conduzindo os estudos do filho. É uma responsabilidade imensa. Né? Enfim, e você vê sua filha, meu Deus, ela tá alfabetizada, tá lendo. E assim, ela entendendo, e ele também, ele desenvolvendo textos. E você dizer, meu Deus, acontece. E você saber direcionar uma maternidade ressurreta, quando você ensina ao seu filho, à sua filha, você não está preocupada só com o currículo acadêmico, mas em ele ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Então, não é só tempo de devocional, mas eu ter vontade de, às vezes, chutar o pau da barraca. Porque eu inventei isso. Olha. Às vezes, desistir de tudo, às vezes, gritar em casa e dizer assim, eu não vou estar
comunicando o Senhor através dessa atitude. Uhum. Então, às vezes eu me estresso. Esses dias, Mariana veio para mim e disse assim, mamãe, você tá estressada hoje? Porque às vezes eu digo para ela, mulher, vamos fazer assim? Não vamos fazer isso agora não, porque eu tô estressada. Ou seja, eu sei que vai ser um gatilho para eu talvez maltratá-la com alguma palavra dura. Então eu não evito. consigo imaginar a Fabiana estressada. Com certeza. Com essa voz doce, suave que Mas ela é tem, inteligente né? e emocionalmente ela Não já é? avisa, entendeu? Gente, já Não- disse, eu vou me estressar. Imagina o estresse dela, como deve Não, ser, meu né? estresse é terrível. Meu Oh, marido, meu quem eu Deus. diga. Seu estresse é que é o real, ser como de humano toda mulher, né? melhor do mundo, um querido, né, que me entende e que é como se fosse assim uma almofada que diminui o impacto de tudo, é Olha, meu que esposo, be- né? Ai, que delícia Então, às ouvir vezes isso. eu faço isso, né? Aí eu passo para os meninos umas coisas. Não, olha, hoje eu vou fazer tal coisa só. Porque às vezes não dá conta da gente fazer tudo, né? Então, E que linda essa família, eles são né? preciosos, são a Olha graça. aí, para vocês conhecerem, meninas, a família da Fabiana, Uma mamãe, graça. esposa. Marcou, quem me apresentou São Marcou foi o pastor educadíssimos. Saulo. Ah, é? Cupido. Casamos aqui no início do projeto Cidade Viva, né? Pastor Sérgio nos casou no Templo de Madeira, que era nosso primeiro espaço Sim. físico. E assim, a igreja toda foi. A igreja toda, porque era aquela coisa, todo mundo participava, né? De tudo. A igreja toda ainda não tinha o tamanho que tem hoje, né? Dava para ir a igreja Não, toda, né? não. Hoje já não vai a igreja toda. Um refrigerante, um suco, uma água e bolo. Ponto Delícia. final. E todos participaram, um momento assim, muito esperado por todos. Foi uma alegria muito grande pra gente. E o Senhor é bom. Não é um casamento perfeito, é um casamento saudável. E casamento saudável é aquele que a gente cresce com as dificuldades. A gente vê uma situação, um problema e a gente tenta conversar. Às vezes é difícil, é desafiador, não é fácil. É complicadíssimo, a gente enfrenta dores, a gente enfrenta dificuldades, mas é o lugar principal que a gente trabalha a humildade. Verdade. E é todos os dias, né? Sim. Como diz no livro do Contentamento, nós somos provocados todos os dias a exercer, né? Não, olha, eu ganhei Contentamento. esse livro tem uns 15 dias, agora você está me provocando a lê-lo. Nossa, eu já Vou falei ter que vai abrir ler. esse livro Você e vai ler. ler no final de semana. Tão gostosa que é a Não, leitura. eu leio rápido, adoro isso, ler, e adoro ler. simples, objetiva. Eu até já conversei com Verônica, nossa vice-líder. Aham. Eu disse, olha, esse livro precisa estar nos estudos, porque, inclusive, ele tem tarefinhas, né, Sim. para pequenos Não, grupos. Extremamente eu vou ler esse didático. final de semana. Eu Leia. botei ele na listinha ali, eu falei, eu vou pegar esse aqui daqui a pouco. Esse daqui a pouco vai ser agora, que eu já fiquei com vontade de ler. Leia. Bom. E assim, enquanto você falava, Fabi, eu lembrei do seguinte, assim, se a gente for para um conceito bem simples, bem básico, sobre felicidade. As pessoas confundem felicidade com estar feliz todo o tempo. Alegria, né? Todo Ânimo, tempo. bom ânimo. Então, por exemplo, como é que eu vou ser feliz se hoje eu perdi o meu pet? Como é que eu vou ser feliz se eu perdi um ente querido? Como é que eu vou ser feliz se eu perdi meu emprego? Como é que eu vou ser feliz se eu perdi alguém que eu amava muito? Se eu perdi a oportunidade de crescer dentro da empresa? Se a minha família está passando por grandes dificuldades financeiras, como ser feliz? E é justamente isso, né? Porque as pessoas acham que ser feliz é ter coisas boas para viver o tempo todo. É nunca fraquejar, é nunca estar triste, é não perder nada, é sempre o máximo, né? Sempre estar ali no topo. E não tem nada a ver com isso. Né? Felicidade é um estado de contentamento, é um estado de plenitude que mesmo na sua dor, mesmo estando ali com dificuldades e problemas, porque estaremos, nós reconhecemos que no todo somos felizes porque há um Deus que nos ama, porque há um Deus que nos quer, há um Deus que nos deseja, que quer que a gente esteja na companhia dele, que quer que busquemos a ele. Então, assim, ser feliz é estar feliz no Senhor, é se sentir completo no Senhor, né? E é totalmente contra a corrente do que o mundo prega, Totalmente. né? Até porque Felicidade assim, é interna, né? e falta de conhecimento, né? O que o mundo prega, porque tudo é tão perfeito na criação que quando você fala assim, eu tô triste porque eu perdi meu emprego. E é normal. Isso é legítimo. A tristeza, ela ativa no nosso cérebro algo preciosíssimo, preciosíssimo, que é a reflexão. Sim. Eu tô triste, tá acontecendo aqui alguma coisa, então eu preciso parar. Preciso parar. É um sinal. Eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso entender, eu preciso reordenar minhas rotas, eu preciso entender o que eu preciso melhorar, eu preciso
E melhorar não é na minha performance de profissional para o próximo emprego. É melhorar como pessoa. Ser humano. Como pessoa. Aí eu volto para o pensamento na Ação. atitude, na ação. Perfeito. É isso mesmo. Exatamente. A felicidade é isso. A minha vida, ela segue para um lugar. Quando Cristo ele entrou naquele barquinho com seus discípulos, ele não deixou dúvidas. Ele falou a palavra certa. Vamos atravessar. Mas logo ele foi dormir. E duvidando de quem era ele, ainda os discípulos acordaram. Disseram, a gente vai morrer aqui, Jesus. Se o senhor o senhor também vai morrer. Porque se a gente vai morrer, o senhor também vai morrer. Tá no meu barco, né? Tá no meu barco. Então, naquela hora, o medo, ele anula a nossa fé. O medo, ele anula toda a expectativa que a gente tem das coisas que estão por vir. A esperança. Inclusive, eles se esqueceram de algo que foi prometido, que a gente ia chegar do outro lado. Então, quem combate o medo é a fé. Vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Então, eu prometi para vocês que há um lugar que espera vocês. A glória, porque a gente se contenta naquilo que o Senhor é na gente. Não tem essa coisa de estar questionando quem é Deus, se Deus faz ou deixa de fazer. Isso é o antropocentrismo. E o utilitarismo também. Como o centro e fico no lugar de questionar quem é Deus. Não sei se vocês já viram um vídeo desses que o rapaz pergunta assim, você crê em Jesus Cristo? Mas eu acho que ele pergunta para pessoas estratégicas e ele filtra os vídeos para aparecer. Você acredita que isso existe? Isso existe. Claro que eu não acredito. Mas é um mito que criaram. Então, assim, as pessoas, elas não entendem. Muitas delas. E elas chegam a questionar quem é esse Deus. Só que a partir do momento em que a gente tem esse relacionamento e a gente entende que é o nosso Senhor, nós, cristãs, somos as primeiras que precisamos comunicar essa esperança. Essa humildade, só que a gente está se misturando com tudinho. E tem que ser no nosso viver, né? Tem que ser no lavar dos pratos, tem que ser ali na faxina doméstica, não é? Na criação dos filhos. Porque uma coisa que a gente tem visto muito é que o glamour está nas coisas externas, na sociedade, na conquista, no trabalho. No filmável, no isso, e naquilo que está fora, né? Fora da casa, né? Fora do seu núcleo ali. E isso é belo. Isso tem sido valorizado como sucesso, como você colocou no início, como empoderamento, a mulher que faz tudo, a mulher que exerce liderança onde quer que ela esteja, quando na verdade a mulher ela precisa também exercer essa liderança dentro da sua casa e ela precisa no seu dia a dia mostrar que há valor e felicidade, contentamento, tudo isso nas coisas simples da vida e naquilo no que é essencial, que foi Deus quem deu, que Deus quem proveu, que foi Deus quem colocou aquilo dali para ela administrar juntamente com o seu cônjuge, para quem é casada, mas se não enquanto filha, enquanto tia, enquanto uma mulher que exerce um papel aonde quer que ela esteja. E a gente precisa levar isso para quem está perto da gente, principalmente para quem tem filhos, né? Que será a próxima geração, né? Que uma geração contará a outra geração, né? Quem é o Senhor. E se a gente ficar nessa cultura do não consigo, não posso, não é para mim. É o pensamento. A gente vai paralisar. Isso não é para mim, isso é para você. Isso. Né? Você postou um dia desses algo. Ela vai falar com segredos. Veja se eu tô correta na interpretação. Se você postou, não é segredo. Você colocou assim, você pensava que não era alcançável para você o correr. E você corre um tanto, né? Tô correndo, tô lutando. Pois é. Então, foi colocada uma barreira. Uma crença, talvez né? Por você mesma. Talvez eu não seja capaz de correr tanto assim. Isso. E de repente você fica ali, alienada àquele pensamento, até que você começa. Isso. Mas sabe por quê? Porque a gente quer a coisa pronta. A gente quer assim, eu quero correr 10 quilômetros. E aí acha que um mês consegue. Aí a gente não quer viver o processo, como você bem colocou aqui. A gente não quer se submeter ao processo de... vamos pensar numa plantação. Eu escolho o terreno, eu vejo se ele é adequado, eu coloco as sementes, vem a chuva, ou então eu vou ali regar. E aí no tempo oportuno,
vai acontecer ali, né, o fruto, vai acontecer ali a evidência, né, da plantação e tudo mais. A gente quer estar com a colheita pronta, igual como a gente vai no supermercado, ou então no aplicativo ali e diz, não, eu quero agora, vem agora. A gente não tem a paciência de passar um tempo, a corrida, como você falou, eu vou tentar algumas vezes, eu vou ficar ofegante, é normal não me sentir capaz, eu nunca fiz isso, como é que agora eu vou sair correndo igual uma pessoa que compete uma maratona? Claro que isso não existe, mas o mundo vende o quê? É agora, você pode, é só começar. Ou então, na corrida, a gente diz assim, é só ter um tênis e começar. Mentira, não é só ter um tênis e começar. Você tem que treinar seu pensamento, você tem que treinar o seu corpo, a sua respiração. E ali é um processo que vão haver dores, que vão haver conquistas, que vai vir uma virose, que eu passei aí 21 dias com virose e tive que parar. E aí a gente tem que recomeçar, o corpo dói de novo, como se fosse do zero. Então, são processos que muitas vezes a gente tem parado ou desistido sem nem tentar, porque não nos submetemos aos processos. E todo processo há dor, todo processo há dificuldade, todo processo há espera. Mas isso é contra a corrente, porque no nosso mundo não existe a espera, não existe o plantar, esperar o tempo oportuno, o planejar, o ver se é da vontade de Deus. E eu né? vou pegar esse gancho seu aí e jogar a bola para Fabiana. Como fazer na prática? O que a gente pode dizer para essas mulheres aí que estão assistindo a gente? Na prática, como fazer para encontrar esse sentido, para encontrar essa busca, para encontrar esse eu? Como se dedicar a fazer isso? Como buscar isso? A palavra do Senhor, ela é preciosa, numa ordem que todos os dias o povo fazia nos tempos antigos, que era cear. Mas antes de cear tinha o autoexame. Isso. Então, tudo precisa partir do autoexame. Eu preciso parar e eu preciso conhecer um pouco mais sobre quem eu sou. Eu preciso ir lá nas minhas lixeiras e fazer uma seleção do lixo. E tem lixos que eu preciso mandar incinerar, que eu preciso mandar para longe. Tem coisas que eu não preciso armazenar e ter como lixo de estimação na minha história. Por quê, Fabiana? Porque, por incrível que pareça, sem que você tenha um controle disso, a gente pode falar de outra vez sobre o inconsciente espiritual. Foi um livro que eu comprei agora. Nossa, que precioso. Sabe as coisas que, sem que a gente tenha um controle, ele vem para a nossa mente. Tem um gatilho, de repente os neurônios capturam aquelas mensagens que estão milésimos de arquivadas, segundos, sujas, residuais, imundas, e começam a definir. Então, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa fazer uma seleção, um autoexame. E eu preciso aqui mesmo. Um exemplo ótimo é o Diário da Gratidão. O Diário da Gratidão hoje tem sido utilizado por neurocientistas, por psiquiatras. E a ideia do Diário da Gratidão não é fazer assim, ai, pelo ar que eu respiro. Obrigada, Senhor. Sim, isso é gratificante, mas ele não alcança aqueles neurônios que estão desacordados. Agora, eu cheguei para almoçar depois de um dia de trabalho e quando eu chego na minha mesa, tem pepino fatiado. Não, mas não é qualquer coisa, é pepino. Naquele dia tem pepino. Como eu amo o pepino, eu faço, não acredito. Não. Todo mundo já almoçou já, então todo pepino é o meu que momento. tem é meu. E eu vou comer tudo. Ai, Senhor, no final do dia, obrigada Isso por é aquele contentamento. Pepino. Obrigada, Senhor, por aquele pepino. Que pepino especial. Então, quando você fala disso, que faz um sentido, ativa neurônios. É diferente dizer, Senhor, obrigada pelo ar que eu respiro. Aí quando eu falo do pepino, Senhor, obrigada pelo pepino. Há um outro sentido. Então, a gente precisa alcançar esse sentido da gratidão nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. No nosso ordinário. Então, não é só, sim, acima de tudo, as coisas do Senhor, sim. Mas a gente tem que ter cuidado para isso não se tornar reza. Porque a reza é uma repetição. E a repetição vai no mesmo repertório dos mesmos neurônios. Então, a oração repetida nas mesmas coisas, porque você já tem um cronogramazinho, ela é um protocolo religioso. Mas quando a gente sai e diz assim, olha, hoje aconteceu uma cena que eu não queria ter visto.
Eu queria ter visto aquela cena, Senhor, daquela pessoa no semáforo. Eu não pude fazer nada por aquela pessoa, Senhor, mas Tu podes fazer alguma coisa por ela. O sentido que isso traz para a intercessão, a oração de intercessão é uma oração que eleva muito também o atributo da humildade. Então, você interceder bastante por pessoas, essa virtude, ela também é retroalimentada, sabe? Então, você tá ali, a oração, ela vai por outros lugares, ela vai fazendo um sentido. Reverbera. Então, eu faço o autoexame, eu faço ali um minha diário limpeza. da gratidão, faço a limpeza, estou fazendo gratidão e começo a fazer orações mais direcionadas para esses lugares que eu quero alcançar. E só uma coisa que eu queria falar sobre a oração. O grande problema da oração é que a gente ora, e em nome de Jesus, amém. Eu quero saber quantas pessoas esperam um pouco. Porque às vezes a gente espera que Jesus fale com a gente, que o Senhor, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, na hora do culto, quando o pastor está ministrando a palavra, o louvor, nossa, tocou demais, alguém que fala comigo. Não, eu estou aqui no ônibus, Jesus, eu preciso esperando. que uma irmã bata no meu... Irmã, eis que te digo. E a gente espera que Jesus fale com a gente assim, né? E às vezes a gente não trabalha, sabe? É também não quero usar a palavra elevação espiritual para não dar a entender outras coisas. Mas é essa coisa, essa experiência espiritual da gente parar para ouvir o Espírito Santo e se aperfeiçoar também e ele falar com a gente na oração, sabe? Então, são atitudes do dia a dia. E outra coisa, se eu sou tagarela, se eu falo muito, se eu sou fofoqueira, se eu falo muito da minha mãe que fez isso, da minha irmã que fez aquilo, da minha cunhada, do meu irmão, olha, chega meu marido, tu não sabe o que aconteceu, isso. Então, eu já entendi que isso me torna amarga depois. Então, se isso, eu sou cristã, tá? Isso me torna amarga depois, eu preciso no autoexame reconfigurar minha atitude, morder a língua, apertar um negócio, sair de cena, mas eu não vou fofocar, eu não vou falar, porque isso é um processo que eu preciso viver para alcançar a maturidade e não escapar mais nisso ou naquilo. E aí vem a gratidão também, o sentido de existir. Às vezes a gente atravessa câncer, às vezes a gente atravessa doença, às vezes a gente atravessa muito difíceis, tantos sofrimentos com filho, marido, família, mas a gente começa no Senhor a dar um sentido de crescimento, de que isso se torna algo pedagógico na vida, com atitudes. Não é eu aqui sozinha, enclausurada na minha casa, mas eu vou lá em campo. Peraí, eu vou viver isso em campo e quero crescer nisso em campo. Se eu preciso melhorar com a minha mãe, eu vou em campo e vou criar estratégias de alcançar o coração dela, de dizer coisas que eu nunca disse antes. Então, eu preciso ter ação. E aí, o neurônio vai ser regenerado. E aí, aquelas memórias, aquelas situações que lhe trazia para um lugar enclausurado de sofrimento, você vai ver que vai haver uma libertação. Eu podia ficar a noite inteira aqui ouvindo, amiga. Encher café. Eu sou apaixonada por essa mulher, porque ela fala, a sabedoria que Deus entrega para ela é algo assim. Todas as vezes, Fabiana, de verdade, não é porque você estar na minha frente, porque quem me conhece sabe que eu falo mesmo sobre isso sempre. Eu fico mais apaixonada ainda pelo Senhor, pela psicologia, cada vez que eu escuto você falando. Porque você traz com um amor, com uma propriedade, com uma presença do Senhor, que é algo assim, eu quero um dia conhecer um pouquinho de tudo que você conhece ainda. É sensacional que o Senhor possa continuar te usando. Sempre, sempre, sempre. E eu quero mostrar o Instagram dela, né? Nós temos aí o Instagram da Fabiana aí, para quem quiser conhecer um pouquinho mais dela. Fabiana_Nascimento Psi. Eu sei que a Fabiana não publica muitas coisas, mas ela é muito do Instagram. Que ela publica, mas quando ela publica uma aula, né? Então, realmente a gente precisa acompanhar. E a gente tem que dizer um Meninas, a gente precisa partir para o fim dessa aula, mas antes disso eu quero agradecer, né, por vocês estarem aqui. Se isso aqui que a gente está falando está chamando atenção, compartilha com outras pessoas, não esquece, tá bom? Tem muita coisa ainda para a gente falar. Se você ficar com alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Procura a Fabiana no Instagram também, não deixa de perguntar, não fica com dúvida. Busque sentido na sua vida, isso é tão importante. Nossa, é importante demais. Querida Fabiana, você quer agradecer ou eu agradeço?
Não. Nós agradecemos? Nós agradecemos. Obrigada, Fabiana, de verdade, por você estar aqui. A gente quer dar uma oportunidade num finalzinho para você aqui, para você poder se despedir das mulheres que estão online, se você tiver algum recado para deixar para elas. Mas, de verdade, somos muito gratas pela tua presença. Sim. Queremos você aqui presente, mais vezes. Né? É um presente ter você aqui, de verdade. Queremos você outras vezes, sempre junto, sempre perto. Obrigada de coração por ter aceitado o nosso convite, viu? E sempre que você, assim, Deus falar com você de, olha, aquele tema seria interessante para as mulheres que nos acompanham, que nos assistem. Estamos aqui totalmente abertas, as portas escancaradas para você. Nossos temas não são engessados, pelo contrário, conforme vai acontecendo, alguém traz uma ideia de, poxa, vamos falar sobre livro que você leu e quer transmitir esse conhecimento e compartilhar com as mulheres, estamos aqui totalmente abertas para isso. E é um presente para nós, né, tê-la aqui conosco. Você foi falando da admiração que você tem por ela, né, e eu também tenho. Eu lembro de momentos que ela já teve na rede de palestrar e eu lembro de um encontro da Onda, muito antigo, faz muito tempo isso. E eu, meu Deus do céu, uma mulher crente que tem esse conhecimento, eu quero ser isso aí, né, de realmente ser essa pessoa que leva a palavra de Deus. E que não diminui nada, assim, em termos de ciência, em termos de conhecimento. Exatamente. É uma mulher altamente inteligente, capaz, e que também capacita outras mulheres, porque ela também está nos cursos aqui, né, de aconselhamento também. Então, assim, te agradecemos demais por você estar aqui. E é um privilégio, realmente. Então, compartilha esse vídeo que você está assistindo agora, porque muitas vidas serão impactadas através da sua vida. E o bom é que, assim, nós não somos... Não estamos num único lugar, né? Então, Deus tem te levado, né, a lugares para você falar da palavra de Deus, para você mostrar quem é esse Deus e usando a sua profissão, que é um dom que você tem, né, para atingir mulheres. Mas agora a palavra é toda Fica sua. Fica à vontade. Muito obrigada. A gente não gosta de falar. Eu me sinto, assim, lisonjeada, grata ao Senhor por esse privilégio, né, por essas portas abertas. Eu existo, eu sempre, desde que eu entendi quem é Cristo, para a glória do Senhor. Então, para mim, não faz sentido ler um livro, né, estudar, né, agora que eu estou pedindo muito ao Senhor para eu conseguir realizar, né, um desejo e um sonho de desenvolver uma pesquisa específica, né, que envolve esperança. Ela não para, viu? É só um detalhe. E aí, assim, gente, é o Senhor, né? Esses dias eu estava orientando uns alunos meus de teologia EAD, um no Sudeste, outro ali no finalzinho do Nordeste. E aí eu disse, meu Deus, que maravilha, meninos assim, sabe, com a mente aberta. Professor, eu quero trazer aqui alguma coisa da psicoterapia cristã. E eu disse, não pode ser, que maravilha. Deus tem despertado, isso, né, pessoas. Faz sentido. A gente, quando grava uma aula, quando a gente entra em sala de aula, quando a gente faz um trabalho e dizer, Senhor, é para a glória do Senhor. Amém. Então, assim, se eu partir hoje, se eu me levar para a glória hoje, eu vou na certeza de que o dever foi cumprido, né? Agora eu quero falar uma coisinha para a querida que está em casa, que ouviu toda essa conversa. E você que ouviu toda essa conversa ainda está sentindo assim aí no seu coração, mas eu não consigo. É maior do que eu, é algo que eu sinto que me destrói para além. Eu creio no Senhor, o Senhor é minha vida, o Senhor é o meu tudo, mas eu não consigo. Procure um profissional. É muito importante a gente entender, né? A diferença aqui é sutil, mas existe. O que eu consigo melhorar na minha vida, né, no Senhor, e também eu consigo melhorar no Senhor com a ajuda de um profissional. Às vezes eu preciso fazer uso de medicação, às vezes eu preciso fazer uma psicoterapia, e isso não é pecado, isso é legítimo. Às vezes a gente precisa passar um período cuidando do físico e da mente para chegar na dimensão maior que é a espiritual. Então, não se envergonhem disso, não é para se envergonhar. Pedir ajuda é fundamental. E que Deus continue abençoando sua preciosa vida e dessa rede maravilhosa. Amém, amém. Encerrando aqui para o meio, então, meninas, mulheres lindas, maravilhosas, muito obrigada pela sua presença aqui nesta noite, que o Senhor possa te abençoar, te cobrir com toda sorte de bênçãos, que a tua mente, olha, se expanda
expanda depois de um podcast como esse, que você tenha uma semana abençoada. E não esqueça, nós temos mais de 70 podcasts aqui, né, no nosso canal. Então assista, busque, tem muita coisa interessante para você. Deus te abençoe e até a próxima.